Corinthians faz 4 vezes mais gols na era Antônio Oliveira, veja evolução. Timão embalou ofensivamente desde a chegada do treinador português, veja números e comparação com os principais adversários. Ninguém entre os 4 maiores clubes de São Paulo anotou tantos gols nos últimos tempos em média do que o Corinthians de Antônio Oliveira. Desde a chegada do treinador português, a produção ofensiva do Timão quadruplicou e ultrapassou a dos grandes rivais do estado, que começaram a disputar neste fim de semana a fase de mata-mata do Paulistão. Com o português, o Corinthians anotou 16 gols em 8 jogos, média de 2 por partida. Antes da chegada do atual comandante, sob direção de Mano Menezes e o ex-auxiliar Thiago Kozlowski, o time balançou as redes rivais 3 vezes em 6 compromissos, média de 0,5. A comparação interna reflete a evolução do time. Porém, quando se incorpora na conta os arquirrivais do estado, o Corinthians tem destaque desde a chegada do treinador, que não conseguiu levar o time às quartas de final do Paulistão. As 5 derrotas seguidas antes da chegada de Antônio Oliveira pesaram na disputa por um lugar na fase decisiva, e o Timão terminou com a 3ª colocação do Grupo C, apenas os 2 primeiros de cada chave avançavam para a disputa do título. Na média por partida, o Corinthians, 2 gols, se iguala a Palmeiras, e supera a dupla Santos, 1,5, e São Paulo, 1,4. Nos números absolutos, o Timão também se sobressai aos rivais com 16 gols, mesmo número do Verdão, que embalou nesse dado ao golear a Ponte Preta por 5-1, pelas quartas de final do Paulistão. O Timão leva vantagem no número de partidas disputadas contra o São Paulo, com 10 gols em 7 jogos, e Santos, 9 em 6. Nessa evolução ofensiva coletiva, Pedro Raul embalou com 2 gols nos últimos 2 jogos, mas é Yuri Alberto quem se destaca individualmente no panorama geral. São 6 gols de Yuri Alberto no ano, 5 deles desde o início da trajetória do português no clube. Desde a chegada, Antônio Oliveira buscou recuperar a confiança do atacante, tanto no dia a dia quanto nos discursos públicos para a imprensa. O Yuri é um grande jogador, sou um grande fã. Não é por isso que ele vai jogar sempre, vai jogar quem tem rendimento, mas ele tem grande qualidade, qualquer equipe no mundo gostaria de ter o Yuri. Vamos resgatar o Yuri, trazer para a gente, ele é fantástico, determinante, pode decidir um jogo a qualquer momento, disse o treinador ainda em fevereiro. Naquela ocasião, Yuri Alberto se tornou titular do Santos com Gesualdo e criou amizade com Antônio Oliveira. Hoje, no Corinthians, essa relação tem apresentado resultados neste primeiro mês de trabalho da nova comissão técnica no Timão. O próximo compromisso marcado do Corinthians está agendado para o fim de semana de 14 de abril, quando a equipe terá pela frente o Atlético Mineiro, pela primeira rodada do Brasileirão. No entanto, nesta semana, Antônio Oliveira, Yuri Alberto e companhia vão conhecer os adversários do grupo da Copa Sul-Americana. A competição começa na primeira semana de abril. Antônio Oliveira, portanto, terá mais 3 semanas para aprimorar ainda mais o ataque que deixa uma impressão promissora para o torcedor, ainda mais depois do péssimo início de temporada.